Bom dia, graça, paz e misericórdia da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, no projeto Leia a Bíblia Comigo, nós estamos no capítulo 17 do livro de Êxodo. Nesse capítulo 17 acontecem três coisas bem importantes para a gente aprender, né? Tem uma informação aqui. É nesse capítulo que Deus dá ordem para Moisés começar a escrever a história do povo de Israel, né? Moisés, ele era um homem letrado, era um homem que tinha sido educado na cultura egípcia, então ele tinha condição, né? E talvez daqui para frente comece então Moisés a construir o alfabeto hebraico para fazer a escrita dos livros, né? Aqui também o povo entra no modo, mostra, né, mais ingratidão, a quarta murmuração, né? E tem aí mais contrariedade, né? O povo entra em modo contrariedade, né? E se levanta o primeiro inimigo contra o povo de Deus, né? Amaleque. Amaleque, lá da descendência de Esaú. Então se levanta o primeiro inimigo e Deus já dá, né, o primeiro decreto contra o inimigo dele, né? Diz que iria extinguir da face da terra os amalequitas, né? Então vamos à leitura bíblica, vamos entender um pouco mais, vamos aprender com a palavra, né? Porque quando a gente lê a palavra, a gente aprende, a gente tem informação, mas a gente tem também a instrução do Espírito Santo para o dia de hoje, tá? Vamos à leitura. Êxodo capítulo 17, né? Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste sair do Egito para nos matares de sede, a nós, a nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciões de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feriste o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha e dela sairá água e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Então veio Amaleque e pelejou contra Israel em Refidim. Com isso, ordenou Moisés a Josué: escolhe-nos homens e sai e peleja contra Amaleque. Amanhã estarei eu no cimo do outeiro e o bordão de Deus estará na minha mão. Fez Josué como Moisés lhe dissera e pelejou contra Amaleque. Moisés, porém, Arão e Ur subiram ao cimo do outeiro. Quando Moisés levantava a mão, Israel prevalecia. Quando, porém, ele abaixava a mão, prevalecia Amaleque. Ora, as mãos de Moisés eram pesadas, por isso tomaram uma pedra e o puseram por baixo dele, e ele nela se assentou. Arão e Ur sustentavam-lhe as mãos, um de um lado e o outro do outro. Assim lhe ficaram as mãos firmes até o pôr do sol. E Josué desbaratou Amaleque e a seu povo a fio da espada. Então disse o Senhor a Moisés:
Escreve isto para a memória num livro e repete-o a Josué, porque eu hei de riscar totalmente a memória de Amaleque de debaixo do céu. E Moisés edificou um altar. Ele chamou: O Senhor é minha bandeira. E disse: Porquanto o Senhor jurou, haverá guerra do Senhor contra Amaleque de geração em geração. Então está diante de nós o capítulo 17, né? A quarta murmuração do povo. O povo briga com Moisés, acusa Moisés, culpa Moisés, entra em modo contrariedade, né? Assim somos nós. O ser humano, quando entra em modo contrariedade, não enxerga o bem que tem, apenas o que não tem. Quando a gente está em modo contrariedade, quando a gente está bravo, quando a gente está irado, a gente quer um culpado e a gente não enxerga o que a gente tem. A gente só está de olho naquilo que a gente não tem, né? O povo tinha uma grande bênção. Naquele momento ali, o povo estava livre, o povo não era mais escravo, o povo estava livre, mas eles não reconheciam, não valorizavam a liberdade, né? E daí, diante da dificuldade, né, eles queriam achar o culpado e queriam brigar, contender. Diante da dificuldade, não adianta brigar. Diante da dificuldade, não adianta contender, não adianta achar culpado. A grande lição para nós aqui é que o homem carnal, ele culpa, ele clama, ele fala contra pessoas, ele entra em modo contrariedade. O homem na carne, ele é briguento, o homem na carne, ele é insuportável. O ser humano, a pessoa, a mulher, o homem, como você queira encontrar aí. Mas a grande lição está nisso, olha, o homem espiritual, a pessoa de fé, firmada em Cristo Jesus, transforma toda dificuldade, toda a circunstância ruim numa oração. Cara, isso é muito lindo, né? A gente tem que aprender a fazer isso. Quando a gente tá mal, quando a gente tá querendo matar meio mundo à nossa volta, quando a gente tá em modo contrariedade, quando a gente tá contendendo, às vezes a gente contende até com a gente mesmo, né? Mas o homem espiritual, Moisés mostra isso para nós, Moisés está ensinando isso para nós, a Bíblia Sagrada está ensinando isso, né? Diante daquela circunstância, o povo todo querendo apedrejar ele, o povo queria apedrejar ele, o povo queria pôr fim na vida dele, o povo estava bravo com ele, o povo estava ingrato, estava murmuração completa. O povo se chamava murmuração. O povo não chamava mais Israel de Deus. O povo agora se chamava murmuração. O povo agora se chamava modo contrariedade. E Moisés tem uma fé fundamentada. Moisés está firme no Senhor. E quando a gente está fundamentado, quando a gente está firme no Senhor, a gente dobra o joelho, a gente vai para a oração. O nosso clamor é diante do grande altar do Criador. É na cruz de Cristo, onde todo mal para, que a gente vai fazer o nosso clamor, né? E aqui também, né, Deus dá a ordem para Moisés fazer o registro de tudo que estava acontecendo, né? E aqui também se levanta o primeiro inimigo. Aqui também acontece a primeira guerra, né? Que Josué tem que batalhar. E o homem de fé onde está? Moisés sai ao encalço do inimigo. Obedece a ordem de Moisés. E Moisés onde está? Moisés está de braços estendidos em oração.
pelo povo, pela vitória do povo. Mas Moisés também não está sozinho. Moisés tem as pessoas à sua volta. Ninguém faz nada sozinho, né? Moisés está ali, Arão e Hur estão com ele, abençoando a vida de Moisés, fazendo com que as mãos de Moisés não se cansassem, ficassem para o alto, para que Moisés continuasse em oração, abençoando o povo, para o povo ter a vitória diante da guerra. Quanta coisa, gente, olha, um capítulo que tem 16 versículos. Um capítulo que tem 16 versículos. Quanta lição para a nossa vida no dia de hoje aqui, né? Eu sou apaixonada, gente, pela palavra de Deus. Eu sou apaixonada por esta palavra. Eu amo a palavra do Senhor. Amo a palavra do Senhor. Amo colocar a minha mente em ordem, trazer clareza, né? E eu peço isso quando eu levanto. Espírito Santo, me dá clareza para eu entender tua palavra hoje. Me dá clareza, me instrui. Eu amo receber instrução, eu amo aprender, eu amo ler a palavra do Senhor. Que Deus nos ajude e nos abençoe. Pai, em nome de Jesus, eu venho diante de ti, Pai, buscando, Deus, a tua face, diante do teu ensino, diante da instrução da tua palavra, Pai. Ah, Deus, não é fácil, Senhor. O ser humano, Pai, tem uma tendência natural para o pecado. O ser humano tem uma tendência natural para murmurar, para entrar em modo contrariedade, para achar culpado. Pai, é assim, Pai, desde o Éden, desde o jardim do Éden, Pai. Quando tu ordenas Adão e Eva, e quando eles desobedecem, Pai, na hora de prestar conta, eles acharam culpado. Eles transferiram a responsabilidade, Pai. Então, não é fácil, Pai. Não é fácil, mas nos ajuda, nos ensina. Nos ajuda, Pai, a ser como Moisés aqui no capítulo 17. Nos ajuda a transformar toda a contrariedade, Pai. Toda acusação, toda circunstância ruim, Pai, numa oração. Nos ajuda a levar para Ti, nos ensina a levar para Ti, no Teu altar, Pai. Tudo aquilo, Paizinho querido, que nos incomoda, que nos entristece, porque a Tua palavra, Pai, ela diz isso para nós. Não andeis ansiosos por coisa alguma, não andeis ansiosos, né? Não andeis ansiosos por coisa alguma, Pai. Antes devemos levar tudo ao conhecimento do Senhor em oração, né? Tudo devemos levar ao conhecimento do Senhor em oração, Pai. Então nos ensina, Pai, nos ensina esta verdade da palavra do Senhor, nos ensina que diante das circunstâncias ruins, diante do momento, modo, contrariedade da nossa vida, nós possamos transformar aquele momento, Pai, numa oração, num clamor, possamos, Deus, aprender a nos prostrar diante do Teu altar e levar para a cruz de Cristo de todo mal para. Pai, eu oro a Ti pela vida do meu pai no dia de hoje. Eu oro a Ti por ele, Pai, para que ele tenha graça do Senhor, para que a Tua boa mão esteja com ele, Pai, para que ele tenha lucidez, para que ele tenha saúde. Pai, eu oro por ele, Pai, que não seja preciso, meu Pai, entrar no leito de hospital. Pai, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar saúde para ele, alegria do Senhor para ele estar junto com seus netos na sua casa. Pai, em nome de Jesus, abençoa a vida do meu pai. Deus, eu oro pelos enfermos, Pai, eu oro pelos enfermos. Eu peço a Ti, ó Deus, pela vida do Ingo, Pai, a vida da Carla Fabiana, a vida do irmão Roberto, Pai, a vida da Deise, esses irmãos queridos, Pai, essas vidas preciosas, Pai, que estão lutando contra uma enfermidade, estão lutando contra enfermidade, Pai. Eu oro pelo Júnior, que está lutando contra a enfermidade, Pai, que está ali, ó Deus, com nódulos no seu pulmão, Pai, com uma inflamação crônica. Pai, na autoridade do nome de Jesus,
Basta uma palavra tua, Pai, aquele pulmão é todo restaurado, todo renovado. Basta uma palavra tua, Pai. O Senhor coloca saúde plena na vida do Júnior, saúde plena na vida da Carla, na vida do Ingo. Basta uma palavra tua, saúde plena, Pai, na vida do irmão Roberto. Pai, em nome de Jesus, na vida da Deise, Pai. Deus, ordena a tua bênção de cura, porque tu és Jeová Rafá, o Deus que nos cura. Pai, cura completa, Pai, para o familiar da Cláudia, Pai. Cura completa para o familiar da Cláudia, para o primo dela, Pai, em nome de Jesus. Entra com providência de cura naquela família, Pai. Deus, consola, renova as forças da Cláudia, que está cuidando da sua mãe acamada. Dá descanso para sua mãe. Renova as forças da minha amiga Gildete, Pai. Oh, Deus, olha para a casa da Gildete, olha ali, Pai. Vê se há ali alguma necessidade, Pai. Supre a necessidade da Gil, do Messias. Abençoa, Pai, a sua casa. Abençoa o Felipe, o negócio do Felipe. Que o negócio do Felipe seja próspero, Pai. Abençoa a Maíra, Pai, com seu esposo. Abençoa a casa do Felipe com sua esposa, Pai, com seus filhinhos. Deus, guarda a casa da Gil, guarda na tua presença, Pai. Dá refrigério para ela, dá descanso, dá renovo. Pai, visita a irmã Madalena naquele leito do hospital. Pai querido, dá descanso para a irmã Madalena, Pai. Completa a tua obra. Aquilo que tu tens ainda para fazer, Deus, completa. Apressa-te, Pai, apressa-te. Dando refrigério, Pai. Pai, em nome de Jesus, eu oro pelas crianças que vão chegar, as crianças que estarão conosco. Eu oro para esse término de ano, Pai. Pai, eu te agradeço pela festa que tivemos. Eu te agradeço porque o Senhor nos abençoou. Eu te agradeço, Deus, pelo recurso, Pai, do Fundo da Criança e Adolescente que teremos no ano que vem. Pai, muito obrigada por este recurso, Pai, porque é o Senhor quem provê nas nossas vidas, Pai. Eu te agradeço, Deus, pela ArcelorMittal, Pai. Deus está próximo, Pai, para a gente ter o resultado da ArcelorMittal. Paizinho querido, coloca a tua mão nesse edital também. Pai, eu apresento a ti, Pai, a demanda da Receita Federal, Pai. Eu apresento a ti o edital da Receita Federal, que vai abrir dia 1º. Pai querido, eu apresento a ti, Pai, que nós possamos levantar toda a documentação, tudo o que precisamos, Pai. Pai querido, que a luz do Senhor ilumine os documentos da Rede Almar. Que a luz do Senhor ilumine, que as mentes que vão estudar, que vão avaliar, que vão escolher, Pai, possam ser tocadas, Pai, quando colocarem a mão nos documentos, Pai, da Rede Almar, que essas pessoas, Pai, sejam tocadas pelo trabalho de lidar com as crianças, pelo trabalho, pela missão, pelo valor que a Rede Almar tem, de levar esperança ao coração da criança, Pai, de ser uma entidade, Pai, comprometida com o cuidado, com a proteção, com a garantia de direitos da criança, Pai. Deus de poder, que todos que pegarem as mãos nos documentos da Rede Almar, Pai, para avaliar, Pai, que são os analistas, Pai, os analistas da Vega, a banca examinadora, os analistas da Receita Federal, a banca examinadora, Pai, da Receita Federal. Pai, que a mente deles seja iluminada, Pai, pelo trabalho, pela missão. Pai, nós confiamos em Ti, nós confiamos em Ti. Nós não confiamos no homem, Pai, mas nós confiamos em Ti. Foi o Senhor quem abriu essa entidade, foi o Senhor quem abriu este lugar onde nós levamos esperança ao coração da criança, Pai. Eu peço a bênção do Senhor para cada criança que vai chegar. Eu peço a bênção do Senhor agora, Pai. Nós estamos em ritmo de rematrícula, de matrícula, crianças novas, crianças que já estão. Pai, nós precisamos de orientação, precisamos de instrução do como fazer. Pai, como fazer? Temos a paixão e o ardor, mas diante de algumas dificuldades, Pai, nós precisamos de orientação. Nos orienta, Pai, como vamos fazer, Pai?
Pai, eu te agradeço, Pai, por cada patrocinador, por cada querido amigo e amiga, Pai, que levanta, Deus, todo mês uma oferta e semeia, Pai, e semeia, faz uma semeadura na Rede Almar. Deus de poder, que essa semente que os teus filhos e filhas colocam na Rede Almar, Pai, que essa semente, Pai, possa brotar 100 por 1, Pai, que possa ser próspera, Pai, cada semente que é depositada na Rede Almar. Abençoa teus filhos que semeiam na Rede Almar, Deus, os patrocinadores, os padrinhos, os irmãos em Cristo, Pai, que entendem, Pai querido, esta missão. Pai, muito obrigada, Pai. Pai, eu oro a Ti, ó Deus, pelo meu amigo Léo. Pai, eu oro a Ti pelo Leonardo, eu oro a Ti, ó Deus, que o Senhor do alto céus, Pai, o Teu filho, ele precisa encontrar uma esposa, uma mulher de Deus, uma esposa justa, sincera, honesta, uma mulher, Pai, que reta diante dos teus olhos, Pai. O teu filho, Pai, não pode ficar sozinho, Pai. O teu filho precisa de uma companheira. Pai, ajuda o Leonardo, Pai. Deus de poder, a tua palavra diz que quem encontra uma esposa encontra o favor de Deus. Pai, então que o Leonardo, Pai, possa encontrar o favor de Deus por meio de uma esposa, Pai. Guarda ele, guarda a sua profissão, guarda os seus sonhos, realiza os sonhos do Leonardo, Pai. Eu oro a Ti pela vida do Leonardo. Pai, cura todas as enfermidades, Pai. Todas as enfermidades, Deus de poder e de graça, aquela coluna, visita aquela coluna com poder, com poder. Pai, em nome de Jesus, eu oro pela Geisa, minha amiga Geisa, eu oro por ela, Deus, eu peço a bênção do Senhor sobre a vida da Geisa, Pai, que os processos dela que ainda não foram alcançados, que encontre, Pai, juiz justo, Pai, que os juízes, Pai, não procrastine, que os juízes possam julgar a causa do justo, Pai. Que os juízes, Pai querido, possam julgar a causa do justo, Pai. Que os juízes, Pai, possam não ter, ó Deus de poder, o inocente por culpado. Pai querido, visita a Geisa nas causas dela. Nós te agradecemos porque o Senhor já tem feito. O Senhor já tem abençoado a tua filha, Pai. Mas nós pedimos a bênção completa para ela, para sua casa, para a vida do Léo, para a vida do Dealisson, Pai querido, para a vida da Eveline, Pai. Deus de graça, de amor para os netos da Geisa. Nós pedimos a tua bênção, Pai, a tua bênção, Pai. Tua bênção sobre a vida da Geisa, tua bênção sobre os meus amigos lá da Paraíba, a vida da Marlúcia, a vida do Zé. Pai, a Milena quer ser encontrada por um homem reto, um homem justo, Pai. Concede o desejo do coração da tua filha, Pai. Abençoa a Edith e o Bruno, Deus. Tira as escamas dos olhos do Bruno. Pai querido, em nome de Jesus, tira as escamas, que o Bruno, Pai, possa ter olhos para te ver, possa ter ouvidos para te ouvir. Deus, que o teu Santo Espírito adentre naquele homem, que haja transformação na vida do Bruno, que haja transformação, que aquele homem saia do modo contrariedade, que aquele homem, Pai, olhe para o alto, olhe para Deus, que aquele homem se renda ao Deus vivo e verdadeiro. Pai, em nome de Jesus, Pai, fundamenta a fé da Edith, fundamenta, Pai, que a Edith possa continuar aprendendo, Pai, que ela possa ir ao lugar certo, Pai querido, no trono da graça do Senhor, derramar a sua vida. Pai, tu sabes que a tua filha tem o sonho de ter a casa própria, tu sabes que é o sonho da vida dela, Pai, promove esse sonho na vida dela. Deus, tua filha é justa, tua filha, Pai, é reta diante de ti, tua filha te ama, Pai, tua filha tem servido, Senhor, aos anos que eu a conheço. Nós temos andado junto com o Senhor, Pai, aprendemos juntas, Pai, a andar em intimidade contigo, Pai. Eu me lembro disso lá do comecinho da nossa amizade. Por isso eu oro por ela, pedindo que o Senhor derrame sobre a vida dela, Pai, sobre a sua casa, a conversão genuína do seu esposo, completa, Pai. Ah, Deus, a bênção do Senhor sobre a vida do Fábio, sobre a vida da Luciana, Pai.
Abençoa minha amiga Edith, Pai. Abençoa ela, Deus. Abençoa. Pai, eu oro pelos meus filhos agora. Eu oro pelos meus filhos, Pai. Deus, os meus filhos nasceram. Pai, meus filhos nasceram para ser bênção. Meus filhos, Pai, o Senhor me deu para eles serem bênção, Pai. Eles são uma bênção, Pai. Eu declaro no mundo espiritual, Pai, que a Alessandra, a Liliane e o Daniel são uma bênção, Pai. Eles nasceram para vencer. Pai, tudo que eles colocarem a mão vai prosperar, prospera, porque eles são lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Pai, cura todas as enfermidades, todas as angústias, Pai. Deus, ensina meus filhos a andarem contigo, Pai, a andarem contigo, Pai. Deus de poder, abençoa, Pai, abençoa meu genro, Pai, meu genro Enéas, meu genro Daniel, a minha nora Janine, Pai, que os meus genros, a minha nora, sejam abençoados, abençoados pelo Senhor, Pai. Que tudo que eles colocarem a mão, Pai, possa prosperar na tua presença, Pai. Deus de poder, abençoa meus netos. Eu coloco a vida dos meus netos diante do Senhor. Eu te agradeço, Pai, pela vida do Pedro, a vida do Vitor, a vida do Arthur, do Tiago, a vida da Alice, Deus, da Isadora, Pai. Oh, Deus, visita a Isadora com poder, com graça, com dom da dança, Pai. Amplia o dom da Alice, Pai, amplia o dom da Alice, amplia o dom do Isaac, o dom do Davizinho, Pai. Abençoa meus netos, Pai. Abençoa meus netos, Pai, porque eles são lavados, remidos no sangue do Cordeiro, Pai. Nós os ensinamos, Pai. A tua palavra diz isso, ensina a criança no caminho que ele deve andar, porque até quando envelhecer não se desviará dele, Pai. Esta promessa, Pai, esta promessa eu quero para os meus netos, Pai, para os meus netos. Eu aprendi de Ti quando eu era criança, Pai. Quando eu era criança eu aprendi de Ti. Minha tia Glória me levou para Ti, me ensinou a Te amar, a Te servir, Pai. E até hoje, Pai, já começo a ter os meus cabelos brancos, Deus. Ainda amo o Senhor. Então eu peço essa bênção para os meus netos, para os meus netos. Esconde os meus netos, Pai, atrás da cruz do Senhor, que eles não desviem nem para a direita nem para a esquerda. Pai, minhas amigas queridas, Pai, a Nara na recuperação da cirurgia dela, Pai, eu peço a bênção do Senhor sobre a vida da Nara, a salvação dos seus filhos, do Everton e da Tainara. Eu oro a Ti pela Jana, Pai, pela sua casa. Eu oro a Ti, Pai, que Jana tenha do Senhor discernimento, prosperidade do alto céus para o seu negócio, discernimento de luz e trevas, Pai, que ela possa alinhar a vida com o Senhor. Ajuda a tua filha a alinhar a vida contigo, Pai. A vida, Deus, da Sandra, Pai. Pai, a Sandra, a tua filhinha quer ser encontrada. Ela quer ser encontrada, Pai. Ela não quer ficar sozinha. Ela quer constituir família, Pai. Deus, dá essa graça para ela. Pai, em nome de Jesus, que ela seja encontrada por um homem reto, um homem justo, Pai. Pai, em nome de Jesus, ela também deseja no coração dela, Pai, que os seus filhos, Pai, sejam salvos, libertos, que conheçam Deus vivo verdadeiro, o Lucas e a Sofia. Ela quer um emprego para o Lucas, Pai. Eu quero concordar na oração da tua filha, Pai. Que haja um emprego, Pai, para o Lucas, Pai, teu filho está desempregado. Visita, Pai, a casa da Sandra, visita a casa da Margá. Pai, põe tua mão ali naqueles documentos da Margá da aposentadoria, Pai. Põe tua mão, Deus, põe tua mão. Pai, dá esse favor para Margá, Pai, abençoa a vida dela, abençoa a vida da Margarida, Pai, em nome de Jesus. Apressa-te nisso, Pai, que não demore, esse documento saia, Pai, que esse documento saia, Pai. Ela está sem receber por causa disso, Deus ajuda ela, abençoa a tua filha, Pai. Nós pedimos isso, a tua bênção, o teu cuidado, tua proteção para a casa da Margá. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus, sê conosco no dia de hoje, sê com a nossa equipe, os professores que estão cansados, renova a força dos professores, sê com a Tatiana, sê com a Thaís, sê com a Cristiana, Pai, com a Isabela,
com o José Vitor, dá clareza na mente do José Vitor, a Flávia, Pai. Ajuda a nossa equipe de professores. Pai, ajuda, abençoa, Pai, a vida, querido Deus, da Alessandra, da Luísa, Pai, da Horacilda, dá saúde para Horacilda, dá saúde, Pai, para Deise, Pai, que a nossa equipe seja abençoada no dia de hoje, Pai. Nós oramos assim, Pai, pelos nossos vizinhos, a salvação, Pai querido, do seu Paulo, Pai, da dona... Deus, da dona Lígia, Pai, todos os nossos vizinhos, nós pedimos a tua bênção. Pai, em nome de Jesus, nós oramos. Amém, amém, amém.